Olá, bom dia. Uma satisfação enorme tê-los aqui conosco nessa manhã de sábado para brilhantar esse evento, que é o segundo Congresso de Medicina Geral da Associação Médica do Brasil. Me chamo Wallace André, sou médico cardiointensivista. Minha área de atuação é em transplante e da parte de terapia intensiva eu cuido da linha de doentes críticos mais para sepse e hemodinâmica no Hospital do Coração do Tocantins. Tenho várias atividades associativas, atualmente como presidente da AMIB, Tocantins, da AMB e também da Abramed. Hoje eu estarei aqui com vocês para coordenar essa mesa fantástica com colegas de alta estirpe no que diz respeito à radiologia, e terei como coordenador nosso parceiro aqui, o Ronaldo Baroni. Professor Ronaldo, ele atua como professor da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, e é gerente médico do setor de imagem daquele hospital. Também é diretor científico do Colégio Brasileiro de Radiologia. Como palestrantes, nós teremos 3 colegas com uma excelente formação, que eu tenho certeza que vai abrilhantar bastante esse evento de hoje com as suas performances. Nós teremos a doutora Paula Barbosa, que é médica radiologista, doutora em oncologia pela Fundação Antônio Prudente, e atua como radiologista coordenadora do setor de tomografia e ressonância do AC Camargo. Teremos também o doutor Lucas Farias, que é médico radiologista, doutor em radiologia pela USP, especializado em radiologia cardiotorácica pelo Instituto de Radiologia da USP, tem fellow em imagem cardiovascular no Centro de Cardiologia Monzino de Milão, na Itália, e atua como radiologista cardiotorácico do Hospital Sírio-Libanês, coordenando a educação da Aliança Saúde. E para finalizar, nós vamos ter também um grande colega lá do Pará, que está aqui em São Paulo, veio aqui fazer sua formação, que é o Felipe Pacheco. O Felipe, ele fez medicina na UEPA, que é estadual do Pará, fez residência em radiologia, tem especialização em neuroradiologia pela Santa Casa de São Paulo, fez o doutorado também na Santa Casa, esteve no Mount Sinai Hospital em Nova York para fazer um observership em neuroradiologia, e atua nessa área de neuroradiologia como preceptor da Santa Casa e do grupo DASA. Então, feitas as devidas apresentações, eu gostaria de chamar o nosso amigo Ronaldo Baroni para dar início às nossas atividades científicas de hoje. Muito obrigado e sejam bem-vindos ao segundo Congresso da Associação Médica do Brasil. Bom dia a todos. Muito obrigado pelas apresentações, Wallace. É um prazer dividir essa coordenação contigo e participar desse Congresso de Medicina Geral da AMB na sua segunda edição. O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem prestigia e valoriza muito as atividades interdisciplinares. Para nós, radiologistas, é fundamental poder participar de eventos onde os nossos colegas generalistas de outras especialidades e alunos de graduação estejam participando. E isso para nós é fundamental para mostrar o papel e a importância do radiologista na interdisciplinaridade, na relação com o paciente e muitas vezes desmistificar a ideia de que o radiologista é aquele médico que o paciente nunca vai conhecer ou que fica trancado dentro de uma sala de laudo sem nenhuma interface com nenhum outro colega, nem com o próprio paciente. Isso não é uma realidade. Nós fazemos uma interdisciplinaridade muito forte e nós queremos mostrar aqui para vocês o quão importante é que vocês não radiologistas aqui presentes conheçam
a radiologia básica que vai ser mostrada hoje nos 3 sistemas aí, abdominal, torácico e neurológico, mas também conheçam mais sobre o papel do radiologista. Nós estamos aqui com um stand do Colégio Brasileiro de Radiologia, quem tiver a oportunidade de conhecer é muito bem-vindo, e nós teremos agora em setembro, de 19 a 21 de setembro, o 53º Congresso Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem em Salvador, com uma grade voltada também para o médico generalista e para o aluno de graduação. Então nós temos uma arena dedicada a alunos de graduação, chamado Arena Radiologistas do Futuro. Temos curso de Point of Care gratuito para residentes e alunos de graduação. Então quem puder conhecer mais sobre o nosso congresso e puder participar em Salvador, será muito bem-vindo. Então, sem mais delongas, eu queria começar então chamando a doutora Paula Nicoli para falar sobre a radiologia do abdômen, o essencial para o médico radiologista. Obrigado. Paula, por favor. Bom dia a todos. Obrigada, Baroni, pelo convite, Dr. Wallace pela apresentação. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse congresso e eu espero poder discutir bastante qual é o nosso papel como apoio à decisão clínica e o papel de vocês de fazer a informação chegar na radiologia. Então, todo paciente chega para a gente com esse cenário, né? Eu tenho uma clínica do paciente que vocês estão investigando, vocês pedem os laboratoriais, os exames laboratoriais, quando necessários, e a imagem. E isso tudo vai se juntar para a gente decidir o que vai fazer com o paciente. Antigamente a decisão era só de vocês, mas hoje em dia a gente sabe que tem um grupo enorme de médicos profissionais da saúde participando dessa decisão, e aí a importância da nossa participação com vocês, apoiando vocês. Então, vamos imaginar um paciente hipotético que chegou com dor abdominal na emergência e está super grave, se sentindo mal, e vocês fizeram a análise do paciente, fizeram pedidos de exames. A gente está no ambiente hospitalar. E esse pedido é a única informação que vai chegar no primeiro momento da radiologia. Então, ele é o nosso canal de comunicação. Você vê a importância que a gente tem num pedido médico. Tudo a partir dessa cascata vai depender do que foi colocado no pedido. Então, essa é a primeira participação de vocês na transferência de comunicação, e aí a importância dessa transferência ser bem executada. O que vai fazer com o paciente? Qual é o exame? Qual a decisão do exame? Depende de vários fatores, lógico. A gente pode saber que o melhor para aquele paciente é fazer, por exemplo, uma tomografia, mas nem sempre ela está disponível, nem sempre o paciente tolera. Digamos que o paciente, além de estar desconfortável, não consegue ficar deitado na posição. Então, a gente vai ter 1000 cenários aí que podem interferir na sua decisão do melhor exame para aquele paciente. E aí, essa coisa da comunicação. Então, vocês vão trazer o pedido médico, vai chegar na radiologia, e a radiologia vai devolver um laudo que provavelmente depende da execução dos protocolos, da escolha do método e da execução desse exame. A gente tem aí 3 grandes grupos de enfermidades, né, de patologias, que podem ser divididas aí nas emergências, nos traumas, nas infecções, nas obstruções. Quando a gente pensa em abdômen, né, o abdômen agudo. As doenças benignas, as patologias benignas, aí desde malformações, cálculos, litíase, migração de cálculos urinários, e as doenças, as patologias neoplásicas, né, a oncologia. Todas as modalidades de imagem podem ser utilizadas de forma diferente, né, em intensidades diferentes, a depender de cada cenário que o paciente tiver inserido. A gente vai começar, então, pensando na radiologia, que hoje já não, na radiologia convencional, né, no raio-x, que hoje já não é, em muitos lugares, o exame mais executado. Apesar de ser o mais simples e amplamente disponível, a gente já sabe que, em muitos locais, o ultrassom superou a quantidade de raio-x que a gente faz nos serviços.
Quando que você vai usar bem o raio-x pensando no paciente que tem alguma patologia abdominal? Então, para saber se o catéter que você passou está no local certo, para saber se a sonda está bem locada, então qualquer dispositivo que seja inserido no paciente pode ser confirmado o posicionamento muito bem com o raio-x. E, além disso, você pode fazer algumas avaliações preliminares desse paciente, né, as avaliações iniciais desse paciente, quando você suspeita de alguma alteração do trato digestivo, principalmente no caso do abdômen agudo, o achado mais crítico, o pneumoperitônio. Então, aqui, nesse caso, né, apesar de ser uma doença abdominal, a primeira coisa que você tem que imaginar é que essas alterações, os sinais que vão dizer que esse paciente tem um abdômen agudo perfurativo, por exemplo, um pneumoperitônio, vão estar nas cúpulas, né, na base dos pulmões. Então, vocês também fazem esse diagnóstico. Normalmente, o radiologista nem participa da avaliação da radiologia, da raio-x simples, né? Então, a importância de vocês estarem envolvidos e do relacionamento entre os grupos ser bastante estreito, né? A gente aprende e vocês aprendem com a gente também. A ultrassonografia, que hoje é o exame mais realizado, a gente já comentou isso, é amplamente disponível. Ela vai em todos os lugares, né, portátil, então eu tenho essa facilidade de eu conseguir colocar a ultrassonografia no intraoperatório, a ultrassonografia na UTI, a ultrassonografia na emergência, ela vai até o paciente, não necessariamente o paciente vem até o exame. E, nesse caso, a gente tem acesso, então, ao paciente, que é a fonte de informação mais importante, e ele traz toda a informação do caso. Então, aqui, a comunicação também é mais fácil. Quando que a gente vai usar ultrassom? Para quais cenários o ultrassom vai ser bem-vindo? A gente sabe que aqui a gente não vai ter radiação ionizante, então é uma metodologia que é muito boa para ser realizada nas crianças, que a gente deve evitar, né, o máximo que a gente puder a radiação ionizante, porque esse paciente vai ter um longo período de vida, né, provavelmente mais exposto do que um paciente mais idoso, e as mulheres jovens, né, em idade fértil ou gestantes. Então, se você puder começar a investigação desses pacientes com ultrassom, a gente sabe que pode resolver bastante diagnóstico com essa metodologia e você não está incorrendo em nenhum risco adicional para o paciente. Outras avaliações que podem ser feitas, então os órgãos pélvicos são muito bem avaliados com ultrassom, né, todos os órgãos sólidos do abdômen, então fígado, o pâncreas, o baço, os rins, então avaliação de hidronefrose, de cálculo de litíase urinária, né, a avaliação da bexiga, né, os órgãos ocos que são preenchidos, vesícula, então são muito bem avaliados pela ultrassonografia. Aqui não é uma coisa essencial, mas que vocês tenham em mente que cada vez mais, e isso está cada vez mais disponível, algumas fusões de imagens axiais, né, seccionais, tanto ressonância quanto tomografia, estão sendo utilizadas para fundir com as imagens em tempo real do ultrassom, que essa é uma grande vantagem do ultrassom, que eu estou conseguindo ver o exame, consigo fazer o exame naquele mesmo momento e vejo as alterações. Então, eu posso usar essas informações, por exemplo, da ressonância, no caso do ultrassom de próstata, para achar a lesão-alvo e conseguir fazer uma biópsia direcionada para essa lesão. Então, a gente sabe que isso talvez seja futuro, né? Em todos os outros órgãos a gente faz a biópsia apenas da lesão-alvo, e aí na próstata a gente ainda faz uma biópsia randômica de várias regiões da próstata. Então, talvez a gente tenha que mudar esse paradigma agora que a gente já consegue ter ideia de onde é a nossa lesão-alvo por causa desse tipo de ferramenta de fusão. A tomografia é a modalidade seccional mais comum. Então, hoje eu acho que ela é a nova radiografia simples, né? Então, a gente sabe que em muitos locais o paciente vai direto para a tomografia, principalmente num cenário de emergência.
As grandes vantagens da tomografia são a sua rapidez, a sua praticidade. É um exame reprodutível, então ele não é operador dependente como o ultrassom, então a gente tem que lembrar que as imagens estão lá, então eu vi o exame, o Baroni pode rever o exame, o Lucas, então todo mundo vai poder interagir e a informação está lá. O ultrassom não, o exame acabou, eu fiz as imagens, aquilo não vai conseguir ser, a gente não vai conseguir rever. Então a tomo tem essa segurança da reprodutibilidade. Quais são além dessas vantagens de ser rápido e de ser custo efetivo, não é um exame tão caro, mas é bastante disponível, a gente vai conseguir avaliar praticamente todos os órgãos do abdômen com esse exame. Então, desde a parede abdominal, desde as estruturas ósseas, todos os órgãos sólidos e as alças que não eram bem vistas no ultrassom, agora vão ser bem avaliadas. Então, é uma ferramenta muito importante, muito interessante para esses cenários de avaliação do paciente. Ela também é utilizada nos outros cenários. Então, quando você acha que o paciente tem uma malformação, tem uma doença benigna, tem uma doença inflamatória intestinal, o paciente tem... É um paciente oncológico desde o rastreamento, quando você tem a suspeita, então, paciente hepatopata com uma suspeita de CHC, né, de hepatocarcinoma, que você está rastreando com ultrassom seriado. Esse paciente é um paciente que, a partir da identificação, ele vai passar para um método axial. Então, se ele não puder fazer ressonância, provavelmente ele vai cair na tomografia. Então, é um método bem versátil, que a gente vai usar desde os rastreamentos até o final da avaliação desse paciente. Então, segmentos oncológicos, avaliação de resposta, a maioria desses casos é feita com tomografia computadorizada. Aqui vou mostrar alguns casos, para a gente não ficar só falando de indicação, para vocês verem o que a gente está procurando quando vocês encaminham os pacientes. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma colecistite, que eu normalmente faço esse diagnóstico pelo ultrassom. Então, a gente vê aqui, né, uma densificação importante da gordura. Deixa eu ver se consigo ponter aqui para vocês. Então, a densificação da gordura e a parede da vesícula biliar bem espessada, é a mesma coisa que a gente vê na ultrassonografia, uma colecistite alitiásica, né? Então, a depender também de onde é a dor do paciente, esse tipo de informação é muito importante para a gente consegue direcionar o diagnóstico. Não preciso fazer todas as séries do exame, eu consigo reduzir e não expor o paciente, por exemplo, a 4 séries sem contraste, arterial, portal e equilíbrio, se eu sei o que eu estou procurando. Então, estou procurando uma lesão vesical, provavelmente eu vou pular algumas séries e vou fazer uma excretora. Isso é a importância da informação que vocês têm chegarem na radiologia. Então, se eu tenho outro paciente, um segundo paciente que tem dor, né, na fossa ilíaca esquerda, e aí eu estou procurando uma diverticulite, então aqui eu tenho 2 cenários, né, um paciente que tem uma diverticulite bem inicial, apenas uma densificação da gordura aqui junto do sigmoide, e aqui já uma diverticulite complicada com uma coleção aqui supravesical. 2 pacientes que para vocês chegam praticamente do mesmo jeito. Então, a importância também da nossa participação em diversificar se aquele paciente tem mais risco ou menos risco, né? O tratamento vai ser mais conservador ou menos conservador. Aqui um paciente que, por exemplo, chega com um abdômen uma dor meio abdominal difusa, andar superior do abdômen, então uma pancreatite, né? O paciente tem várias coleções abdominais e o pâncreas totalmente envolvido aí, aumentado de volume, envolvido por uma densificação. Então, um paciente que além de alguns cistos aqui, hepáticos, que não eram o caso da alteração dele, era um paciente com uma pancreatite aguda bastante complicada. Não era uma edematosa, né? Que já tinha bastante necrose, com coleções, então um tratamento totalmente diferente. E aqui
a causa mais comum de dor numa fossa ilíaca direita, uma apendicite aguda, também bem visível no ultrassom. É uma paciente que, se for, por exemplo, paciente do sexo feminino, vocês podem escolher começar a investigação dessa paciente ou criança pelo ultrassom e deixar a ultrassonografia, a tomografia reservada aí, por exemplo, para um outro tipo de paciente, né, mais idoso, ou sexo masculino, que você não espera que ele tenha, porque as mulheres ainda têm as doenças anexiais, né, trompas e ovários, que podem dar dor também na fossa ilíaca direita, podem confundir e que são melhor vistas, né, mais bem vistas na ultrassonografia. Aqui um abdômen agudo obstrutivo. Então, o que a gente procura, e aí a vantagem da tomografia nesse cenário, é que não só ela vai mostrar, o raio-x mostraria isso, alças distendidas com líquido no M-abdômen esquerdo. Mas o que a gente vê a mais aqui na tomografia e a importância do papel dessa metodologia, dessa modalidade, é a gente achar aonde é a obstrução, qual é a causa dessa obstrução. Então, a gente vai conseguir localizar e isso ajuda o cirurgião na hora da intervenção para desfazer, ou ele já vai no local onde a gente sugere que tenha alteração. Então, tem a mudança abrupta de calibre, tem uma estase do conteúdo fecal, tem a densificação, tem a distensão a montante, e vocês podem ver o M-abdômen direito está todo colabado. Então, a gente sabe que é na transição de um para o outro que teve a obstrução. Então, tem várias características que a gente pode passar no laudo que vão ajudar, contribuir aí para um desfecho melhor e para um inventário de cavidade na cirurgia muito mais simplificado. Contraste oral a gente não faz normalmente nas obstruções, a não ser que vocês queiram um efeito catártico, entendeu? Então, eu estou pensando no ilha dinâmico, e eu vou usar o contraste como efeito terapêutico. O efeito diagnóstico, né, do contraste perde-se muito nas tomografias de multidetectores, e a gente reserva apenas para esse cenário. Então, para deiscências ou fístulas, eu acho que o papel do contraste oral é bem interessante. Então, eu consigo desenhar o trajeto da fístula, eu consigo dizer que tem extravasamento de contraste por uma deiscência de sutura. Então, nesse cenário, quando vocês estiverem pensando nisso, é muito interessante o uso do contraste oral, e vocês podem até discutir isso com o radiologista. Mas na obstrução é até difícil que o paciente tolere fazer uso do contraste oral. Então, sempre lembrar disso, que quando a gente não faz, não é porque a gente está de má vontade, é porque a gente acha mesmo que o paciente não vai tolerar, e a contribuição diagnóstica vai ser muito pequena. Então, aqui algumas outras complicações, complicações pós-terapêuticas, né, que a gente também pode ver na tomografia: um abscesso hepático pós-embolização e um abscesso pós-GDP, um abscesso subdiafragmático, então coleções com gás, nível hidroaéreo no seu interior. Perfurações, a gente também pode esperar. Então, no caso aqui, são dois cenários também pós-terapêuticos. Uma mucosectomia à direita, vocês veem o clipe da mucosectomia e o gás em volta do seco, fora da alça. E aqui a parede do reto, a gente só vê a parte posterior da parede totalmente descontinuada, com extravasamento do conteúdo. Isso aqui é uma perfuração espontânea pós-imunoterapia. A gente tem várias outras modalidades que são mais novas, né? Então, tomografia espectral, tomografia de dupla energia, que você consegue ver melhor algumas lesões. Então, não é o primeiro passo, lógico, mas só para vocês terem isso em mente, que hoje a gente usa alguns outros recursos para melhorar a nossa acurácia diagnóstica. Então, aqui um extravasamento, por exemplo, no trato urinário, o paciente fez uma ressecção, uma enucleação de um tumor renal à direita, e depois fez um urinoma, né, fez uma fístula, né, então, trajeto aqui, uma abertura do parênquima com extravasamento do conteúdo, então, do contraste excretado, e aqui uma reconstrução
que também, além de ajudar a gente a fazer o diagnóstico, né, ajuda que vocês também entendam melhor, né? Então, reformatações coronais, sagitais, elas facilitam a incorporação, né, do diagnóstico. A ressonância é a nossa última modalidade que a gente vai discutir hoje. Ela é o último passo, é mais cara, menos disponível, o exame é muito demorado, então a gente tem que escolher bem o paciente que vai caber nesse cenário, e geralmente são pacientes que a gente precisa avaliar, por exemplo, lesões hepáticas. Então, além de ver mais lesões do que a tomografia, a ressonância consegue caracterizar essas lesões, então eu consigo dizer que é mais suspeito para malignidade, ou parece mais um adenoma, ou parece um hepatocarcinoma, pelo jeito que essa lesão incorpora o contraste ou pelas morfologias dessa lesão. Então, a ressonância tem um papel muito forte, uma vantagem muito grande na avaliação das lesões hepáticas. Além das lesões hepáticas, então, das suas características, os órgãos pélvicos, reto, ovários, endométrio e a próstata também são muito mais bem avaliados pela ressonância do que pela ultrassonografia. Então, vocês podem comparar aí, então, essa massa ovariana na tomografia, que a gente vê com muito menos detalhe, então eu tenho certeza na ressonância que esse componente sólido e os septos realçam, isso não acontece na tomografia. Eu consigo ver outras características, todos os sinais de alarme dessa lesão. Então, lembrar que para órgãos pélvicos a ressonância é bem superior. E aqui nessa próstata, que a gente consegue inclusive separar, né, a zona periférica, a zona central, a gente tem um abscesso à direita, então uma coleção pós-biópsia, e também como a gente não tem definição de partes moles na tomografia, a gente sabe que a ressonância é superior nesse sentido e consegue fazer esse tipo de diagnóstico. Então, só para concluir, né, a gente dividiu esses pacientes pela emergência, pelas doenças benignas e pela oncologia, né, não necessariamente malignas, e qual a gente vai usar melhor em cada cenário. Então, a radiologia convencional como uma avaliação inicial na emergência, em alguns pacientes, ultrassom, principalmente nas pacientes pediátricas e gestantes, né. Na tomografia é um método de escolha para você tomar a decisão, então vai ser a sua avaliação final em diversos cenários, né, de emergência e também de alterações benignas, e a ressonância aí superando a tomografia em alguns cenários, principalmente na oncologia. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Sou o Lucas, sou radiologista cardiotorácico. Gostaria de agradecer ao Dr. Baroni e ao Dr. Wallace pelo convite para estar compartilhando aqui um pouco de radiologia torácica aqui com vocês. Trazendo um pouco do que a gente vê aí nas redes sociais, né? A gente ultimamente teve aí o filme Tudo Divertidamente, e aqui a gente também tem uma nova emoção, que é a vontade de laudatórax, que desde a residência eu tinha essa vontade, ainda bem que ela ficou comigo por bastante tempo, ainda continua. Então, eu trouxe para vocês um pouco dessas emoções, compartilhar um pouco do que a gente sente quando a gente está aprendendo a fazer radiologia torácica. Então, igual o filme, a gente tem tem a felicidade, tem a tristeza, tem o tédio, tem o medo, tem todos os tipos e até outros que não aparecem por aí, mas que a gente acaba tendo isso no dia a dia. Então, qual é a alegria? A alegria de conhecer o lóbulo pulmonar secundário. Acho que se for para levar alguma coisa dessa aula que vocês vão conseguir aplicar na avaliação do parênquima pulmonar, é aprender sobre o lóbulo pulmonar secundário como uma estrutura principal na radiologia torácica. É a partir dela que a gente vai começar a entender todos os parâmetros.
Então, só para entender um pouco do interstício, vamos supor que aqui é um pulmão, só um lado, aqui a gente vai ter o hilo pulmonar, então a gente tem o interstício peribroncovascular, ali aquela sustentação envolvendo o hilo pulmonar, esse interstício vai começar a ramificar, então a gente vai ter o interstício centrolobular, o interstício intralobular dentro do lóbulo pulmonar secundário, os septos interlobulares, o interstício subpleural ao longo da região subpleural, e isso tudo vai desenhar o lóbulo pulmonar secundário. Então, toda essa divisão, ele pode ser dividido no sistema axial, que é esse sistema mais central, e o sistema periférico, com o interstício ali dentro do lóbulo pulmonar secundário, conectando esse periférico e essa região central. Então, só para demonstrar aqui o desenho, o que é que a gente vai acabar encontrando aqui? Dentro desse lóbulo pulmonar secundário, a gente vai ter essas estruturas, né? Aqui o septo desenhado, né, de forma poligonal. Então, nos septos, normalmente, a gente vai ter veia e linfático. Então, isso começa a ajudar a gente a entender um pouco das patologias que acometem, né, quando acomete preferencialmente veia e linfático. E na região centrolobular, a gente vai ter arteríola e a via aérea. E, eventualmente, a gente também tem tecido linfático, mas em um menor volume. Então, esses lóbulos pulmonares secundários, eu deixei aqui um pulmão congesto, um pulmão edemaciado, para mostrar justamente como é que esses lóbulos são desenhados, né? Então, um paciente congesto, com bastante líquido ali, vênulas distendidas, linfático distendido, fazendo todo esse desenho aqui do lóbulo pulmonar secundário. Então, por exemplo, tenho veia e linfático acometido, então vou ter esse padrão de espessamento septal, porque está distribuído ao redor do septo, né? Ali no septo interlobular. Se eu tenho um preenchimento desse alvéolo por água, pus, sangue, qualquer substância, se for um preenchimento total, eu vou ter a consolidação, se for um preenchimento parcial, eu vou ter o vidro fosco. E se eu tenho um acometimento de via aérea, uma infecção, eu vou ter o acometimento da região centrolobular. Então, eu vou ter aqueles micronódulos centrolobulares, às vezes com aspecto de árvore em brotamento. Então, saindo da alegria, né, de lembrar, a gente vai para a inveja. É a inveja de quem sabe avaliar um exame de tórax. Então, para a gente avaliar, a gente tem que detectar as alterações. Dessas alterações, tentar classificar nos padrões, se é consolidação, se é vidro fosco, se é septal, se é reticular, se é nodular, enfim, qualquer um dos padrões. A distribuição dos achados conta muito, se é campo superior, se é campo médio, se é campo inferior, se é central, se é periférica. Então, tudo isso a gente analisa e, a partir daí, a gente começa a pensar nos diagnósticos diferenciais. E, a partir daí, a gente vai para outros achados, ou seja, olha um pouquinho aqui que pegou do pescoço, olha um pouquinho que pegou do abdômen, dá alguma dica para a gente pensar em alguma coisa sistêmica, sindrômica, ou os dados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais, que a gente conta muito com a ajuda do solicitante para a gente ter essa informação. Porque quando o solicitante não informa nada para a gente, o tórax, vocês vão ver que as imagens são muito semelhantes. Então, um vidro fosco pode ser tudo, uma consolidação pode ser tudo. Então, a gente conta muito com os dados, as informações que o paciente passa para a gente ou que o médico solicitante passa para a gente chegar num diagnóstico mais provável e conseguir ajudar tanto o médico como o paciente de uma forma mais legal. Então, partindo da inveja, a gente vai para a ansiedade, que é aprender aqueles padrões fundamentais da radiologia torácica, né, que são aqueles diversos padrões. O padrão micronodular e nodular, a gente faz essa diferenciação clássica, né? O que é massa é acima de 3 centímetros, o que é abaixo de 3 centímetros é nódulo. Abaixo de 1 centímetro a gente chama de pequeno nódulo e abaixo de 0,6 centímetros a gente chama de micronódulo. Isso também vai ajudar muito na diferenciação dos padrões da imagem. Quem pega muito tomografia de tórax vai encontrar frequentemente que a gente coloca raros micronódulos, pequenos micronódulos, sem calcificações, tem padrão de calcificação que sugere mais benignidade. Às vezes, quando o nódulo não é uma característica residual, a gente fala que ele é indeterminado. Não precisa se preocupar muito com esses pacientes, principalmente se esses pacientes não são pacientes oncológicos, não são pacientes que estão infectados. Se forem achados de exame, normalmente esses pacientes não precisam nem de segmento, né? Se forem micronódulos, em nódulos menores que 0,6, mas a gente tem os guidelines que favorecem essa conduta desses micronódulos pulmonares. Mas, assim, eventualmente, quase todo mundo aqui vai ter pelo menos um micronódulo pulmonar, então isso não é muito de fazer muito alarme, de chamar muita atenção. E aí, no padrão micronodular, a gente tem, né, o padrão miliar,
todo mundo já ouviu falar na tuberculose miliar, ou um padrão de metástase, né? Quando a gente encontra esse padrão miliar, normalmente é uma disseminação hematogênica. Então, onde tem sangue no parênquima pulmonar inteiro, então esses nódulos acometem o parênquima pulmonar de uma forma difusa. Então, sempre que encontrar esses micronódulos difusos, a gente tem que fazer primeiro 2 perguntas. O paciente é oncológico, então se ele for oncológico, a gente tem uma grande chance desse paciente estar diante de um acometimento metastático do parênquima pulmonar, ou se esse paciente pode estar inflamado ou infectado, que isso pode ser uma disseminação hematogênica de um fungo, de um criptococo, de uma tuberculose. Então, a informação aqui já ajuda a gente a estreitar alguns diagnósticos diferenciais. Os perilinfáticos, ao longo do intestino, né, intestino subpleural, peribroncovascular, os septos. Então, quando a gente tem as fissuras, região subpleural e os septos cheios de nódulos, a gente já pensa automaticamente em outras doenças. Então, sarcoidose, silicose, essas exposições, né, as pneumoconioses, amiloidoses, doenças linfoproliferativas, que elas cometem preferencialmente os interstícios do parênquima pulmonar. Então, aí a gente vai investigar qual a clínica do paciente para tentar acertar ali mais o diagnóstico diferencial. E o centro lobular é aquele, como o próprio nome fala, comete a região central do lóbulo pulmonar secundário. Então, o que é que tem na região centrolobular? Arteríola. Então, pode ser uma embolia, uma disseminação tumoral pelas arteríolas, também pode dar esse padrão, mas isso não é o mais frequente. O mais frequente é a doença da pequena via aérea. Então, é bronquiolite, é broncopatia inflamatória, aspiração, fibrose cística, são essas etiologias que estão mais relacionadas, e é aquilo que a gente chama de avoembrotamento, né? Porque justamente a via aérea central, no centro lóbulo pulmonar secundário, cheio de ramificação, que são os pontinhos, então parece essa avoembrotamento que a gente chama. Então, isso lembra muita atenção. Chama muita atenção do acometimento da pequena via aérea, que mostrando o caso de tuberculose, que se manifesta com uma certa frequência nessa apresentação. Aqui uma tuberculose miliar, observe como os micronódulos são difusos no parênquima pulmonar. Aqui a radiografia a gente consegue ver uns pequenos, aqui os micronódulos difusos, mas aqui na tomografia a gente consegue ver melhor. E quando a gente utiliza uma técnica que chama de MIP, que a gente consegue intensificar tudo que é muito denso na tomografia, então esses micronódulos ficam muito mais visíveis, né? Muito mais fácil de visualizar. Aqui um outro paciente, também com padrão micronodular difuso, um padrão miliar, mas esse paciente tinha um carcinoma papilífero de tireoide, né? Quando ele vai para a medicina nuclear, o iodo mostra essa captação difusa no pulmão, aqui também captando um tireoide, algumas lesões aqui no pescoço, e aqui a gente via também esse acometimento do parênquima pulmonar. Então é muito importante a gente pegar um padrão miliar, a gente saber do que é que a clínica do paciente, para a gente estreitar os diagnósticos diferenciais. Quando a gente fala sobre outro padrão, que é o aumento da densidade pulmonar, a gente tem a consolidação e o vidro fosco. Então, qual é essa diferenciação? A consolidação, a gente vai ter o aumento da densidade do parênquima pulmonar e a gente vai obscurecer os vasos. Ou seja, tudo que é vaso, parede do brônquio, a gente não consegue ver. A gente consegue ver broncograma aéreo aqui de permeio porque tem ar dentro, mas a gente não consegue ver a parede do brônquio, os vasos aqui desapareceram. Então, isso é a consolidação. E o que é o vidro fosco? O vidro fosco é a mesma coisa, é um preenchimento do espaço alveolar, mas aqui ele não obscurece. Então, a gente consegue ver os vasos, parede de brônquio aqui no interior dessas opacidades. E, praticamente, elas têm etiologias semelhantes. Então, o que é que a gente tem que perguntar? O quadro é agudo ou é crônico? A extensão é difuso, é focal, é multifocal, é periférica, tem aspecto em asa de borboleta. E densidade? Ela é só mais denso assim, o pulmão está mais branco? Ela tem gordura, porque se for gordura pode ser uma pneumonia lipoídica, principalmente pessoas com necessidades especiais, indivíduos mais idosos que acabam fazendo uso de óleo mineral e acabam aspirando aquele óleo mineral. Então, óleo mineral com gordura vai depositar ali no parênquima pulmonar. Então, quando você coloca na janela de mediastino, você vê que tem gordura no parênquima pulmonar do paciente. A densidade de gordura igual ao tecido subcutâneo. Hiperatenuante, tem algumas medicações que têm molécula de iodo, como a miodarona, que fazem pneumonite, depositam no parênquima pulmonar, e o iodo é denso, assim como o contraste iodado é denso, e pode também deixar o parênquima pulmonar denso. E o ar, né? Quando tem ar no interior da consolidação, provavelmente é porque ela escavou, necrotizou, virou uma pneumonia necrotizante. Então, essas duas apresentações aqui são pneumonias, mas se você me fala que isso daqui é um linfoma, eu acredito. Se você me fala que aqui é um adenocarcinoma, eu também acredito. Então, tudo isso vai depender da história do paciente.
Aqui, por exemplo, o edema pulmonar, com esse aspecto em asa de borboleta. É muito comum esse aspecto em congestão. Então, por que a gente chama de aspecto em asa de borboleta? Porque a gente tem um acometimento central do parênquima pulmonar e ele poupa. O edema, a hemorragia alveolar, tem essa característica de poupar as regiões periféricas, né? Então, as regiões mais periféricas, elas ficam aqui preservadas. Então, isso chama muita atenção para um quadro de edema, de congestão pulmonar. Aqui um quadro de hemorragia alveolar. Então, essa paciente aqui era uma paciente com poliomielite microscópica. Então, paciente com vasculite, com lúpus, que tem uma alta propensão a esses sangramentos, nessas discrasias. Então, a gente tinha o conhecimento que a paciente tinha vasculite e ela apareceu aqui com essas opacidades. Então, podia ser um edema, poderia, mas a gente levantou também a possibilidade de ser de uma hemorragia alveolar, então correlaciona com hematócrito, às vezes necessidade de um lavado. Então, dependendo da informação, a gente pode chegar a outros diagnósticos. Aqui uma pneumonite por amiodarona, né? Aqui as áreas de parênquima pulmonar bem densas, e aqui conteúdo de gordura no interior do parênquima pulmonar, então a pneumonia lipoídica, é um indivíduo que faz uso de óleo mineral e acaba aspirando. Então, para mostrar para vocês aqui um pouco de adenocarcinoma, aqui é um adenocarcinoma in situ, um adenocarcinoma invasivo predominantemente lipídico e um invasivo mucinoso. Eventualmente, o primeiro laudo desses pacientes aqui, principalmente se eles chegam pelo PS, vão sair como pneumonia. Então, aqui poderia alguém dizer que era um HN1, que era um COVID, aqui alguém poderia dizer que era uma pneumonia. O ideal nesses casos é quando o paciente é tratado, ele volta para repetir algum exame por um motivo e as imagens continuam do mesmo jeito. Se for algo inflamatório infeccioso, aquilo ou vai piorar muito rápido, ou vai melhorar, vai resolver. Se a imagem continua do mesmo jeito, ali em 2 meses, 3 meses, pense em outra possibilidade que não seja pneumonia, e aqui os adenocarcinomas, as neoplasias, entram aí nos principais diagnósticos diferenciais. O padrão septal e reticular é tudo aquilo que pode fazer linha no parênquima pulmonar. Então, se eu tenho espessamento do interstício, bronquiectasia, faviolamento, as linhas subpleurais, tudo aquilo que pode produzir linhas, a gente acaba encontrando como padrão septal e reticular. Então, tem 2 analogias que eu aprendi com um assistente meu na residência, que eu sempre costumo reproduzir, que é lembrar do couro da girafa. Então, aqui a gente tem um septo interlobular, ele lembra muito o couro da girafa, e o interstício intralobular, dentro do lóbulo pulmonar secundário, ele é mais delicado, parece uma rede mais fina, e eu nunca conhecia esse animal pré-histórico aqui, mas era um gliptodonte, então isso serve muito para a gente lembrar dessa diferença, né, do couro da girafa e do couro do gliptodonte, fazendo essa analogia do septo mais grosseiro e do septo mais delicado no seu interior. E quando a gente tem um acometimento, ele vai ficar o quê? Espessado. E a depender do espessamento, a gente tem um padrão muito clássico associado, que é o padrão de pavimentação em mosaico. Então, o padrão de pavimentação em mosaico é justamente isso. Lembra esse aspecto de pedras de calçamento. Então, a gente tem todo esse espessamento, e isso é a junção do espessamento dos septos interlobulares com intralobular com opacidade em vidro fosco, que vai dar esse aspecto aqui. Ele classicamente foi descrito para proteinose alveolar, mas a gente encontra isso em infecção viral, infecção bacteriana, pneumonite medicamentosa. Esse paciente hoje em dia cada vez mais fazendo quimioterapia, tem drogas que são tóxicas para o parênquima pulmonar, então a gente também pode encontrar esse padrão. Então, isso só vai corroborando o que eu falei mais no início, né? A depender do que o paciente ou o médico fala para a gente, esses diagnósticos vão ser totalmente diferentes. A redução da densidade pulmonar é quando o pulmão está ficando mais preto. Então, aí a gente tem várias alterações no parênquima pulmonar que podem deixar o parênquima mais preto, né? Enfisema, cisto, faviolamento, bronquiectasia, bolha. Cada uma delas tem suas particularidades. Nem sempre é muito fácil fazer essa diferenciação, às vezes a gente fica na dúvida, mas quem já olhou algum exame de tomografia de tórax, a gente vê que a gente trabalha com vários planos, né? Axial, coronal, sagital, e eventualmente a gente está com os 3 abertos para, será que isso é uma bronquiectasia? Será que isso é um cisto? A gente tem características que a gente vai olhando para poder diferenciar, mas às vezes é um pouco difícil de fazer. De uma forma geral, quando a gente tem essas dúvidas de alteração, geralmente são alterações que não vão trazer muito impacto clínico para o paciente. Então, não faz mal se a gente descrever uma coisa / outra, porque podem ser as duas, porque clinicamente não vão trazer muito impacto. Aquelas que trazem impacto, a gente não tem dúvida nenhuma realmente na descrição.
Então aqui, por exemplo, um cisto bem arredondado, uma bolha, ela já aqui é um pouco maior, né? Já tem outras bolhas aqui. Bleb e bolha são sinônimos praticamente, a bleb é um pouco menor. Então aqueles pacientes longilíneos, eles podem ter essas blebs subpleurais que ocasionalmente acabam rompendo e fazendo um pneumotórax espontâneo. Enfisema, muito relacionado ao tabagismo. Pneumatocele, que a gente pode encontrar em situações de infecção, de trauma. Aqui, cavidade no paciente com tuberculose, né? Classicamente, a gente encontra cavidade na TB. Bronquiectasias císticas. A bronquiectasia ela pode ser aquela mais varicosa, em aspecto de trilho de trem, ou ela pode ficar varicosa, como cacho de uva, ou císticas, formando verdadeiros, parecendo cistos mesmo. E o favelamento, que está muito relacionado à fibrose do parênquima pulmonar. Já é uma destruição irreversível do parênquima pulmonar. E aí tem sempre esses 4 diagnósticos diferenciais dos cistos pulmonares que dá para a gente diferenciar um pouco, que é a estiocitose de células de Langerhans, que eu tenho cistos de formato irregular nos campos superiores e predominando aqui os campos e poupando os seus costofrênicos. A síndrome de Bitt-Hogg do B, que eu tenho bolhas aqui nas regiões basais e paramediastinais. A linfangiomiomatose, que está muito relacionada à esclerose tuberosa. Eu tenho aqui uma apresentação difusa do ápice até a base, acometendo aí esse parênquima pulmonar. E os cistos peribroncovasculares na pneumonia intersticial linfocítica. Então, a depender de se é um formato irregular ou arredondado, se é superior, se é inferior, a gente consegue estreitar os diagnósticos diferenciais. Frequentemente, a gente acerta sem o paciente falar nada para a gente, porque são doenças com apresentações tão características que a gente já consegue, muitas vezes, acertar o principal diagnóstico diferencial. E aí, saindo da ansiedade, né, a gente viu todos esses padrões fundamentais, a gente vai para tristeza, que é muitas vezes não saber como descrever isso tudo no laudo. Então, isso no R1 meu era muito frequente, a gente via tudo aquilo e eu fiz agora, eu estou vendo tudo isso, como é que eu escrevo isso daí no laudo, né? Graças a Deus, a gente tem consensos, então eu recomendo depois vocês darem uma olhada nesse aqui. A gente tem o da Radiology, que é a nossa principal revista, que é da Sociedade Norte-Americana, e a gente tem aqui um consenso que saiu recentemente no Jornal Brasileiro de Pneumo, que é justamente falando dessa terminologia. Então, a gente não inventa o que escrever no laudo. A gente fala se é um reticulado, se é um nódulo, e isso aqui vocês vão encontrar como se fosse um dicionário ilustrado. Vocês vão encontrar o nome de A a Z, vão ler e vão ver a imagem para ver o que é e como se descreve. Então, a ideia é a gente ter isso padronizado para que não tenha divergências nas descrições e que todo mundo escreva e leia da mesma forma. Saindo da tristeza, a gente tem a vergonha por a gente não identificar as silhuetas. Na radiografia de tórax, a gente tem as silhuetas bastante marcadas. A silhueta na radiografia é justamente pela sobreposição de estruturas que estão no mesmo plano. Então, como a radiografia é uma projeção bidimensional, a gente tem que identificar que algumas coisas estão no mesmo plano e outras não. Aquelas que estão no mesmo plano vão ficar na mesma densidade, aquelas que estão em planos diferentes, elas vão ficar de apresentação diferente. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma telectasia total do lobo do pulmão esquerdo, então desvio das estruturas mediastinais, hiperinsuflação do pulmão contralateral, o coração está aqui desse lado. Aqui uma imagem triangular retrocardíaca, a gente tem a telectasia do lobo inferior. Aqui borrando, a gente não vê direito a margem cardíaca direita, então a gente tem aqui uma telectasia do lobo médio, às vezes pode ser também a pneumonia do lobo médio. Aqui uma imagem triangular superior, parecendo às vezes um pouco de S, que também é chamado de sinal de S de Golden. A gente tem uma telectasia total do lobo superior. Sempre que a gente encontra essas atelectasias, o ideal é a gente prosseguir a investigação, porque a gente pode ter uma lesão endobrônquica obstruindo aquele brônquio ali. Isso pode causar uma telectasia total. E aqui a gente tem uma telectasia do lobo superior. É meio difícil de identificar, mas a dica que a gente vê esse sinal de foice aqui junto ao arco aórtico. Porque o lobo superior esquerdo está tão atelectasiado que parte do pulmão do lobo inferior subiu e o conteúdo aéreo hiperissuflado ficou ali em cima do arco aórtico. Então a gente encontra aqui essa imagem. Além da vergonha, a gente tem a raiva, quando a gente esquece de observar as regiões de difícil avaliação. Quais são essas regiões de difícil avaliação? Não sei se vocês encontram aqui alguma alteração. Aqui é mais o paciente um pouquinho mais cheio, a gente vê aqui um pouquinho mais de mama sobreposta, mas todo mundo está vendo aqui uma imagem retrocardíaca. Então, sempre olhe essas áreas que são difíceis de visualização. A gente tem uma imagem aqui meio nodular, quando a gente faz a tomografia, aqui um nódulo atrás do coração. Então, sempre olhe essas regiões que são os ápices pulmonares, olhe um pouquinho de mais cuidado.
as regiões atrás do diafragma, por exemplo, aqui a gente vê parênquima aerado aqui atrás do diafragma, mas aqui a gente não vê nada aerado, e aqui mais uma vez atrás do coração. Se eu mostrar aqui para vocês o que aqui tinha, então aqui ó, tinha um componente de pneumonia redonda, aqui em cima, imagem mais nodular. Aqui nessa região a gente tinha um conteúdo escavado, e aqui na base, atrás do diafragma, que é a cúpula diafragmática, a gente tinha também um componente aqui de pneumonia. Então sempre olhem atrás dessas regiões, que essas regiões são bem traiçoeiras e às vezes a gente acaba não vendo. E, além da raiva, a gente tem o tédio, que é sempre adotar o mesmo método de análise. É meio tedioso, mas, assim, sempre sigam o protocolo que vocês mesmos criaram. Seja de fora para dentro, de dentro para fora, fazer um ABCDE do tórax. Então, criem um método de vocês, contanto que vocês não esqueçam de avaliar tudo. Não importa se vocês fazem de frente para trás, de trás para frente, mas acreditem no método de vocês, que vocês não esqueçam nada. E o medo, né? A gente tem medo da inteligência artificial. A gente viu recentemente, né, muitos correndo da radiologia, mas assim, a inteligência artificial tem auxiliado a gente cada vez mais e não tem previsão de realmente tomar o espaço do radiologista. Aqui é um exemplo. A gente tinha na radiografia aqui do PS uma imagem nodular aqui nesse campo superior esquerdo, e os programas de inteligência artificial automaticamente, a gente tem alguns hospitais que têm esse serviço, para ajudar quem está ali na porta, no PS, automaticamente ele marcou aqui com uma região bastante chamar a atenção. Então, imagina você falar isso para o paciente no PS, que ele tem um nódulo que vai precisar ser investigado, e quando isso foi investigado, era uma sequela de fratura em arco costal, que no perfil a gente já conseguia identificar isso. Então, na radiografia de tórax, a gente provavelmente não teria nem prosseguido essa investigação. Então, assim, a inteligência artificial ajuda a gente, às vezes a gente também tem que corrigir a inteligência artificial, então é o que a gente está nesse patamar. Essas figurinhas da Emoções que vocês viram aí foi o mascote do meu Instagram, que chama Alvelino. E se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição. Muito obrigado. Agradecer primeiramente o convite aí da comissão, satisfação estar aqui presente, Dr. Wallace pela apresentação, Dr. Baroni pelo convite. E muito feliz que a sala está cheia aqui, né? Todo mundo sedento por conhecimento. Só para a gente ter uma ideia, tem algum radiologista aqui, sem ser aqui na primeira fila? Acho que não, né? E acadêmico, quem que tem aí? Ah, legal. Bacana. A gente espera vocês lá no CBR, né, Baroni? E aqui a ideia, assim, vou tentar mostrar para vocês, né? Falar não combinei com o Lucas, mas ele deixou aqui para mim o último sentimento, né? Que é a paixão, que é a área mais apaixonante da radiologia, que é a neuroradiologia. Então, tentar convencer vocês aí, mostrar para vocês como é que é o nosso dia a dia. E eu acho que vai ser bem complementar. A Paula comentou para vocês todos os métodos de exame, o Lucas colocou como se avalia no tórax. E também queria passar para vocês um pouquinho como que a gente pensa, né? Não só na neuroradiologia, mas na radiologia em geral. Eu sempre falo, né? O primeiro ponto são algumas sequências. E o primeiro ponto sempre lembrar, né, sempre friso para os residentes e para todos, né, que nós somos médicos, né, médicos radiologistas com subespecialidade ou não. Então, como já foi bem colocado aqui, né, a discussão clínica é o primeiro ponto, né, saber o que a gente está de frente com o paciente, não é só uma imagem. Então, o paciente tem uma história, tem antecedente, tem os sintomas, e isso é o nosso primeiro passo fundamental antes da gente começar a avaliar o exame. E esse contato com o médico generalista ou de outra especialidade vai ser fundamental, né? Isso é uma parte da nossa responsabilidade que o CBR tem colocado e de cada um, né, de não ficar ali trancado na sala, mas de discutir o exame, ver o paciente e a gente sempre atuar em equipe para ver o que pode dar de melhor para esse paciente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que eu não vou entrar aqui em questão porque é muito amplo, é saber a anatomia. Então, nós, como radiologistas, independente da área, abdômen, tórax e neuro, a anatomia é fundamental. Eu falo para o R1, para o R2, vocês têm que voltar, têm que conhecer toda a anatomia. E é o que a tecnologia traz de bom, mas traz de ruim, né? Hoje em dia tem muito acesso, muito fácil de clicar ali no botãozinho e falar que estrutura é essa, e não ir mais no livro, né? Antigamente, não sou tão velho assim, mas a radiologia evolui muito rápido, né?
tudo evolui muito rápido, então a gente tinha que ir no livro, tinha que conhecer, quando o assistente perguntava, tinha que estar na ponta da língua, né? Hoje em dia não, já é tudo muito fácil, joga lá no computador que estrutura é essa e já mostra. Então, assim, colocando em outro ponto, é como o telefone, né? Qual o telefone de qual pessoa sabe o telefone de qual? Hoje em dia quase ninguém sabe porque está tudo lá no celular, então acaba não ativando a memória. Então a anatomia é fundamental para vocês que são alunos e que vão fazer radiologia aí no futuro. O terceiro ponto é saber o que está errado ou não. Então, o que é um exame normal? O que é um exame anormal? E no cérebro isso é mais fácil, eu falo, porque são duas metades semelhantes, então a gente consegue comparar. Tem um lado direito, um lado esquerdo, então a gente compara e sabe se está normal ou não. Então esse seria o terceiro ponto, o terceiro passo. O quarto é o que eu vou tentar colocar um pouco aqui para vocês, é que quando a gente vai falar de ecogenicidade, quando falar de ultrassom, que talvez seja meio abstrato para vocês, de atenuação, quando fala de tomografia, e sinal, quando a gente fala de ressonância. Então são terminologias diferentes para os três métodos, mas que indica a característica da imagem, né? Então isso a gente tem que... Essa característica vai dar uma informação do que se trata aquela lesão que a gente está observando. Então a gente tem a clínica do paciente, primeiro ponto. O segundo ponto, conhecer a anatomia. O terceiro ponto, saber o que está normal e o que é normal. Então se não souber a anatomia, não passa para esse terceiro passo. O quarto ponto, aí sim a característica da imagem, que a gente vai ver com mais detalhe, trazer para vocês aqui em relação à neuroradiologia. E o quinto ponto é a localização. A localização vai ajudar, porque muitas vezes vocês vão ver, tudo é alto sinal, ou tudo é baixo sinal, ou tudo é hiperatenuante, mas depende da localização específica dessa alteração e da clínica do paciente, a gente pensa em um ponto ou outro, né? Na neuroradiologia, o raio-x hoje em dia é muito pouco utilizado. A gente vai falar basicamente de tomografia e ressonância, né? Então acho que já foi até discutido, mas só para relembrar aí do que a Paula falou, na tomografia a imagem é obtida através de raio-x, né? Então tem uma radiação ionizante e que a gente pode quantificar na escala de Hounsfield, né? O H, na escala de cinza. E a ressonância magnética não, né? Então não tem radiação, isso é um ponto importante, já que às vezes os pacientes chegam, vocês têm que avisar para eles que ficam com medo, e não tem problema nenhum. Nunca tomo tênis, mas já pode falar que a ressonância também não tem essa radiação ionizante. E é uma escala mais visual, né? Que é um sinal, como eu falei para vocês. Quando a gente fala de ultrassom, é ecogenicidade. Quando fala de tomo, é atenuação. Quando fala de ressonância, é sinal. E como eu falei para você, né, a gente pode quantificar em escala de cinza. E é uma quantificação bem ampla. Vai de menos 1000 a mais 1000 nessa escala. E isso varia cada substância que está ali, seja no abdômen, no tórax, no crânio, vai ter uma atenuação específica. E aqui eu trouxe as imagens para você, né, ali do anatomo patológico, aqui a primeira, né, de como que é uma anatomia normal da região centroencefálica. A tomografia, o que é que nós temos? Então, vocês veem que é uma imagem um pouco mais borrada, não tão bem definida, né? Porque, mas a escala de cinza ela varia muito, mas o nosso olho não consegue, o olho humano não consegue diferenciar com tanta precisão. Então, por isso que a gente vê um pouquinho mais borrado, mas vocês podem ver, é bem semelhante, olha o corte, né? Então essa anatomia é fundamental. E na ressonância, e aqui começa a ficar um pouquinho mais complexo, mas não muito, é porque a gente tem várias sequências que a gente chama, né? Então tem o T1 aqui, sem contraste, tem o T2 quando o líquor está branco, tem o flare, tem a difusão, tem o gradiente e tem aqui o T1 pós-contraste. Então é aquilo que eu falei para vocês, aqueles passos, né? A gente vai ver a característica daquela lesão, daquela alteração, na tomografia, se é hiper ou hipoatenuante, e na ressonância qual o sinal dela, mas também qual o sinal em cada sequência.
cada sequência, um sinal diferente, vai nos dar umas informações que a gente vai montando o quebra-cabeça, e por isso que é tão apaixonante, por isso que é tão interessante para a gente chegar a um diagnóstico final. Então vamos mostrar para vocês como é que funciona isso, né? A gente sempre vai ter a história clínica, vai partir do pressuposto que sabe a anatomia, mostrar para vocês o que é normal e anormal e essa característica de atenuação ou de sinal, como é que a gente pensa em cada uma delas, né? Então aqui a tomografia, um paciente que chegou vítima de um trauma há 30 minutos. Então a gente já compara um lado com o outro, então isso é a facilidade da neuroradiologia, né? Então está diferente, não está igual um lado e outro. Então tem uma alteração, então já estou ali no terceiro passo, já tenho a clínica, já sei a anatomia, estou naquele terceiro passo ali, está alterado. Então o que eu estou alterado já é para vocês que estão aí na graduação, olhar e ver que tem uma alteração, nem sempre vai ser exuberante como desse jeito, né? Às vezes é bem tênue, mas olhando que tem uma alteração já tem um checkpoint aí, já é um primeiro passo bem sucedido. O segundo está mais branco, né? E aí que eu falo, ali, o termo técnico, é só um termo técnico, mas que muda de tomorressonância e ultrassom, mas é uma porque está mais branco, atenuação, né? Então tem podemos chamar aqui uma área, alguma lesão, como quer que seja, hiperatenuante. Então aí eu volto para a anatomia na região parietal do lado esquerdo, né? Porque é invertido aqui, quando a gente adquire a imagem. E o que é isso? Então, hiperatenuação tem várias coisas. Por isso que sem saber a clínica do paciente, sem saber por que ele chegou lá, sem discutir com o colega, não vou a lugar nenhum, né? Pode ser sangue, pode ser proteína, pode ser trombose, o próprio contraste, pode ser calcificação, pode ser uma neoplasia, pode ser hemoconcentração. Então tem várias possibilidades dessa hiperatenuação. Nesse caso aqui era um hematoma epidural devido ao trauma. Então, aí vocês vão ver que vai se repetindo. A gente vai aprendendo com a repetição. Também um paciente desacordado foi vítima de agressão física. Falou, putz, tem uma hiperatenuação que a gente já sabe agora, né? Não é na região parietal, é agora na região frontal. E eu lembro lá da aula que pode ser sangue. O paciente teve história de trauma, então isso aqui é sangue, daqui é um outro hematoma extraxial. E na tomografia, o que eu tenho? Eu não tenho todas aquelas sequências da ressonância, mas eu tenho o que a gente chama de janela, né? Então essa aqui é a janela do parênquima, essa aqui é a janela óssea. Então a gente sempre tem duas janelas. A gente tem a janela do parênquima, a janela óssea, eu sempre olho as duas. Olha aqui a janela óssea, tem uma fratura, né? Isso aqui não tá normal. O normal é ser contínuo, aqui outra fratura. E além disso eu tenho a possibilidade na tomografia com a janela óssea de fazer a reconstrução 3D. Consigo ver, se o vídeo roda, não está rodando, mas consigo ver melhor, né? Eu digo que a melhor fase para ver, melhor janela é essa 3D, eu consigo ver o traço de fratura. Mas eu tenho esse outro paciente também, né? Não está normal, comparei um lado com o outro, tem uma coisa alterada, é hiperatenuante. Mas o paciente não tem história de trauma. Ele estava, paciente de 64 anos e subitamente teve uma hemiparesia direita, né? O que é isso? Mas é sangue também, né? Mas não é um sangue extraaxial, é um sangue intraparenquimatoso. Então, frente a isso, o paciente com esse antecedente de hipertensão, de diabetes, provavelmente foi um sangramento, um hematoma intraparenquimatoso, e aí a localização, que era aquele quarto passo que eu falei para vocês, localização na região núcleo capsular, na região central do encéfalo, faz eu pensar, ele não tem a história de trauma, tem uma atenuação de sangue, o hematoma é central no encéfalo, isso aí deve ser hipertensivo. O cara tem hipertensão, desce, foi súbito, então foi aquele ruptura daqueles aneurismas, né? Que a gente não vê na imagem de um aneurisma hipertensivo. Então a gente consegue ajudar. Vocês veem que a atenuação é a mesma, só que a localização difere, a clínica difere. Aqui, esse outro paciente também, que tinha uma também hiperatenuante, mas dentro do ventrículo. Então, extraaxial, a outra intraparenquimatosa, essa entra dentro do ventrículo.
usuário de cocaína, então provavelmente alguma vasculite e um sangramento intraparenquimatoso pela droga. E por enquanto a gente está vendo apenas sangramento, né? Eu estou pulando um pouquinho por causa do tempo. E tem algumas dicas, né, para vocês usarem aí para os colegas generalistas quando estão lá no PS. Eu sei que aqui no nosso Brasilzão nem sempre tem um radiologista em todo o plantão, né? O que a gente pode fazer para ajudar? O que vocês podem usar ali no dia a dia? Por exemplo, no contraste. No contraste a gente consegue delimitar melhor o que é parênquima e o que é espaço extraaxial. Então tem essa coleção aqui, hipoatenuante, né? Extraaxial, por quê? Porque o contraste separa o que é a superfície do parênquima e o que está fora do parênquima. E talvez uma dica mais importante de todas aí para quem está no dia a dia no PS é o que a gente chama de janelamento, né? Janelar, acho que é um verbo, nem sei se tem no dicionário, né? Mas um verbo radiológico, né? Que é mexer e mudar, deixar o contraste maior entre a substância cinzenta periférica, né, a substância branca. Então aqui eu não estou vendo nada, só tem a seta, né? Acho que vocês não estão vendo, nem eu estou vendo, mas tem a seta, então tem alguma alteração. Faça a janela do parênquima, nada. A janela óssea também não tem alteração no osso. E a gente faz uma janela intermediária, a gente consegue mexer no mouse de um lado para o outro, aí eu consigo ver um tênue alteração, né? Um tênue hematoma aí, hiperatenuante, né? Então são algumas dicas, alguns truques que a gente tem que usar para poder ver melhor, né? Porque lembra, na tomografia só tem só a janela do parênquima e do osso, não tem várias sequências, né? Mas eu posso, digamos que, formar várias sequências fazendo esse janelamento. E lembrar, né, que nem tudo que é hiperatenuante é sangue, né? Tem uma hiperatenuação, eu falei, putz, é uma hiperatenuação aqui posterior, será que é sangue? Como eu vi lá na aula, não. Aí quando faço o contraste, a lesão realça, né? Então pode ser uma lesão sólida com realce também hiperatenuante. E também, novamente, hiperatenuação, um paciente de 62 anos de idade, apresentando cefaleia e inchaço. Será que é sangue também nessa região frontal? Quando eu faço a janela óssea, eu vejo que é osso, né? Então, lembrar, pode ser sangue? Pode, mas nem tudo é sangue, né, nessa hiperatenuação. Pode ser só uma lesão hipercelular, pode ser osso, ou a alteração pode não estar na hiperatenuação. Aqui parece que está hiperatenuante essa região, que são as folhas cerebelares. Mas não, na verdade é o parênquima que está preto, né? Porque é um paciente com choque cardiogênico, teve um PCR e o parênquima está todo edemaciado. Então, o que chama a atenção é essa hiperatenuação das folhas cerebelares. Porém, não é isso que está alterado. Está alterado é o parênquima, né? Então, a hiperatenuação é o que chama a atenção, né? Ou a hipoatenuação, que é o que a gente vai ver depois. Porém, o que está alterado era o parênquima. E muitas vezes a gente não chega a conclusão nenhuma, né? A gente tem que descrever, tem que, então, ver que está normal, descrever onde está a localização, ver como é que está essa atenuação, mas pode ser inespecífico, né? A gente pode ter dados maiores, aí entra a ressonância, né? Mostrar que era uma lesão, provavelmente metastática, era uma paciente com câncer de mama. Além dessa aqui, que a gente vê anatomo, tinham outras também não vistas. E esses foquinhos também hiperatenuantes, mas que não são de hemorragia, são de calcificações, normalmente lesões granulomatosas infecciosas causam isso. O segundo ponto que a gente vai ver a hiperatenuação, a hipoatenuação e só o padrão de realce. A gente não vou entrar no mérito das sequências, né? Da hipoatenuação, o que é essa hipoatenuação? É esse preto, né? Esse preto que a gente consegue ver nessa região nucleocapsular esquerda, um paciente com hiparesia esquerda, na verdade, direita há 3 horas, né? E isso, quando fica preto, normalmente é um edema. Pode ser um edema vasogênico, um edema citotóxico. Usualmente, nesse caso, de uma região do infarto. Aí tem que voltar lá para a anatomia e tentar lembrar o que irriga essa região parenquimatosa. Lembrar das artérias cerebrais anteriores, médias e posteriores. Então, se eu estou ali na região nucleocapsular, aqui à esquerda, é da artéria cerebral média. Se por acaso eu estou aqui atrás, na região occipital,
é da artéria cerebral posterior, é outra circulação, mas o comprometimento é semelhante. E vocês veem, ó, que compromete tanto o córtex, que é a região mais periférica, quanto a substância branca, que é essa região substância branca subcortical, e que é diferente dessa hipoatenuação. E por isso que a característica, não só o tom, né, também importa, né? Vocês veem que isso aqui é tipo dedo de luva, que a gente chama, né? Essa hipoatenuação, essa área hipoatenuante, ela contorna o córtex, o córtex está preservado. Então é uma hipoatenuação diferente daquela outra, que pegava córtex e substância branca. Isso aqui está relacionado ao edema vasogênico, que quando injeta o contraste, tem uma lesão expansiva intraparenquimatosa, e essa área hipoatenuante é a área de edema vasogênico. Então vocês veem, né? Tem que caracterizar a alteração, ver quais as características e localização dela, e com o contexto clínico, aqui num paciente com câncer de pulmão, chegar a uma informação mais assertiva. Ah, mas é só edema que dá uma baixa da atenuação? Não. Isso aqui é um paciente com cefaleia de forte intensidade e rinorreia, né? Ele tinha uma fístula e aqui é gás. Gás também fica preto na tomografia. E esse paciente, ó, com uma alteração linear nessa região extraaxial, quando a gente vê pela ressonância, claramente assim, para a gente está acostumado, é um lipoma, né? Então gordura também fica preto na tomografia. Então, na tomografia era isso. A gente consegue brincar, estudar essas características de atenuação e localização. Na ressonância é a mesma coisa, a gente não vai ter tempo de falar, mas na ressonância eu consigo ver isso, mas em várias sequências diferentes. Fala, putz, então está com hiperatenuação? Não, vocês têm que lembrar, né? Falando em ressonância, mas não é atenuação, já é sinal. Então eu estou com hipersinal, mas hipersinal onde? Ah, o hipersinal no flare. E está com hipossinal no T1. E na difusão? Ah, na difusão também está com hiper. Aí eu vou montando o quebra-cabeça e vou pensando no que pode ser cada uma dessas alterações. E por fim, né, só para mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhando com isso na nossa cabeça, e vai colocando na descrição, né, das alterações, e vai já pensando o que pode dar baixo ou hipossinal, alto sinal em T1, T2, difusão e na tomografia. E por fim o padrão de realce, né? E padrão, quando a gente injeta o contraste, aí é uma informação adicional. O realce pode ser intravascular, pode ser extravascular, como a gente pode ver nesse caso, intravascular contrastando os vasos, né? E extravascular em uma lesão parenquimatosa, e tem todos esses tipos de padrão. Então, ó, baquimeníngeo, leptomeníngeo, subependimário, pial, intraparenquimatoso. Mas intraparenquimatoso ele é como? Nodular sólido, é um realce anelar, é um realce anelar incompleto. Então, todas as informações vão sendo adicionada na nossa cabeça, então pensando como fosse uma database que a gente tem para chegar em um diagnóstico final. Então o que eu queria passar para vocês era como que a gente pensa, né, ao meu ver, como é que é esse fluxo de pensamento e como a gente tem que fazer para tentar ajudar ao máximo, né, não só o médico solicitante, mas principalmente o paciente, né, o nosso paciente, que é o mais importante para todos nós. Muito obrigado, pessoal. As perguntas podem ser feitas tanto levantando a mão quanto mandando pelo aplicativo e a gente vai respondendo elas aqui. Só um minutinho. Acho que o Wallace... Vamos começar aqui as perguntas. Lucas, sabe que eu sou cardiologista, né? Então, eu queria que você falasse para a plateia um pouquinho mais, quando você vai avaliar o tórax do doente, sobre as patologias da cardiologia, principalmente para o generalista. O paciente está aqui, chegou com dispneia na sala de emergência,
Queria que você falasse alguma coisa a respeito do ponto de vista cardiovascular. É uma pergunta... Vocês estão me ouvindo? É uma pergunta bem legal, porque até um tempo atrás a gente tinha uma certa avaliação para avaliar o coração. Por quê? Porque a gente não consegue fazer o coração parar de bater para a gente fazer uma tomografia. Então, a gente se limitava mais assim, a olhar a necrose da gordura epipericárdica, que pode ser uma causa de dor, aquela gordurinha ali ao redor do coração, às vezes ela pode infartar como se fosse uma apendicite epiploica ali no intestino, a gente tem o mesmo semelhante no tórax. Então, essas coisas a gente ficava mais fácil de avaliar. Mas, assim, avaliar o lúmen do vaso, avaliar se tinha alguma lesão, antigamente era um pouco mais difícil, porque a gente tinha o coração batendo em tempo inteiro e o coração é como tirar uma foto em movimento que vai ficar tudo borrado. Mas hoje em dia a gente tem métodos cada vez mais rápidos, tomógrafos cada vez melhores, e a gente consegue fazer exames acoplados com o eletro. Então, é sincronizado com o eletro, então eu posso adquirir aquele ciclo cardíaco inteiro, ou eu posso escolher qual a fase do complexo QRS, do eletrocardiograma que eu quero irradiar, e a gente consegue praticamente adquirir o coração ali sempre no mesmo intervalo do batimento cardíaco, então o coração fica praticamente parado, o coração fica estático na imagem, e a gente consegue avaliar a coronária, a gente consegue avaliar a raiz da aorta. Então, quando não é solicitado desta forma, para avaliar o coração, a gente vai avaliar o tórax, se injeta contraste, a gente tem artefatos de movimentação que podem limitar, mas a gente pode encontrar alguns achados diante de um paciente de PS, por exemplo, hematoma intramural da aorta, dissecção mostrando o flap, úlcera aterosclerótica penetrante. Isso daí a gente já consegue mostrar, mesmo sem todos esses ótimos recursos que nem todos os hospitais dispõem de tomógrafos de última geração. E quando a gente consegue aplicar um protocolo direcionado para avaliar coração, coronária, raiz da aorta acoplado ao eletro, a gente consegue ver as ateromatoses, consegue falar quanto de redução luminal naquela artéria coronária tem, se é 50%, se é 70%, se tem dissecção, e com a ressonância cardíaca também isso fica cada vez mais evidente, que a gente consegue avaliar além do ecocardiograma, né? A gente consegue avaliar se tem sequela de fibrose, se tem miocardite, isso tudo com os métodos do meio de realce tardio, né? Com o meio de contraste aí endovenoso. Perfeito. Acho que tem pergunta da plateia, né, Barão? Temos a pergunta ali do público. Pode falar. Bom dia. Bom dia a todos. Quando não há disponibilidade... Você pode falar mais alto? Se puder aumentar o microfone do público, por favor, nós não estamos ouvindo aqui. Não, mas acho que tem que ser no microfone mesmo, por favor. Só deixa mais alto o microfone dela, por favor. Bom dia a todos. Quando não há disponibilidade de raio-x para localizar a ponta de uma sonda nasentérica, a condição pode ser liberada a ponta, posicionamento pela ultrassonografia? Olha, é possível sim, mas vai ser mais difícil porque você pode ter dificuldade de saber que aquilo é a ponta, tá? Você vai usar um método muito menos efetivo para aquilo. E você vai precisar treinar esse médico para fazer isso, tá bom? Porque, né, não é uma coisa que é natural e que foi feita para aquilo. A gente está pensando que a sonda ela tem a ponta hiperatenuante, é metálica, ela é radiopaca, radiodensa, então ela aparece no raio-x facilmente. Então você consegue fazer, por exemplo, até as duas incidências do raio-x e saber até a posição que ela está dentro do estômago, por exemplo, ou se você está falando de uma sonda nasentérica, se também ela está em posição adequada. Para ver isso no ultrassom, uma sonda dentro de alça é muito mais complicado. Então, primeiro, você não vai poder ter muito gás interposto. A gente sabe que o ultrassom, o gás, ele deteriora a imagem do ultrassom, então a gente não consegue fazer imagem. Então, a gente está falando aqui de que existe essa possibilidade, mas é muito fora do ideal. Você vai precisar do paciente na situação perfeita
e o médico treinado para isso. Hoje em dia, por causa desse uso, por exemplo, de antidiabéticos, né, Ozempic, essas drogas, a gente tem feito ultrassom, por exemplo, do conteúdo gástrico pré-operatório, para avaliar se tem muito conteúdo. Essas medicações retardam o esvaziamento gástrico e tem aí protocolos de 7, 15 dias de interrupção da última dose para o paciente ser submetido a ultrassom. A gente tem feito ultrassom para avaliar a quantidade de conteúdo gástrico e liberar ou não o paciente para a cirurgia, mas não é um exame fácil. Então, assim, a gente tem que pensar aqui do que é melhor, do que a gente pode, qual que é a melhor ferramenta para aquela situação. É lógico que não tem o raio-x, talvez seja mesmo uma avaliação clínica, se o paciente está tolerando bem a sonda e está conseguindo se alimentar, talvez seja mais eficiente do que fazer um exame que não é o ideal para aquilo. Mais alguma pergunta do público? Aqui tem uma mão levantada. Vai ter que ser a última pergunta essa. Bom dia, obrigada pela explanação de todos. Ana Cláudia, sou médica ginecologista e obstetra, gestante com dispneia leve, mais estável clinicamente, com a suspeita de TEP. Ultrassom de tórax não vale janela cardíaca e não temos dímero T. Existe alguma possibilidade de visualizar alguma imagem no ultrassom point of care? Bom, o que a gente pode utilizar nesses casos é buscar sinais indiretos. Então, assim, se a gente não tem janela cardíaca, então vai ficar difícil de a gente achar achados de repercussão hemodinâmica, como relação de ventrículo direito, ventrículo esquerdo, septo interventricular, congestão venosa. Então, em termos de tórax, fica difícil, se não tem janela cardíaca ali para achar um achado de repercussão hemodinâmica, fica bem difícil, bem limitado mesmo. Nesses casos é avaliar custo-benefício, o quanto é importante aquela gestante fazer um protocolo TEP, ou quanto, às vezes, outro diagnóstico pode ser aventado e aquela hipótese cair e não ser feito o protocolo TEP. Obrigada. Só para complementar essa dica que o Lucas deu, o ACR, o American College of Radiology, no site tem um Appropriateness Criteria, que é um critério para você usar melhor os métodos de imagem em cada situação. Vocês podem entrar e aplicar isso. Por exemplo, nesse caso do TEP na grávida, eles recomendam, na ausência de que você tenha o exame adequado, fazer o Doppler de membros inferiores e, se ele for positivo, fazer o raio-x de tórax e ver os sinais indiretos que o Lucas falou. Então, lógico, usando proteção no abdômen, dependendo da fase da gestação, tudo isso de preferência depois do primeiro trimestre. Mas é uma ferramenta interessante que indica qual é o melhor ou as possibilidades em vários cenários clínicos. Muito bom, nós vamos ter que encerrar aqui. Eu queria, antes de passar para o Wallace fazer o fechamento, eu queria mais uma vez agradecer a presença dos palestrantes, do Lucas, do Felipe, da Paula, agradecer a presença de vocês e reforçar a importância da interação entre os médicos especialistas ou generalistas e o radiologista. Cada vez mais o radiologista já saiu e tem saído da sala de laudos ou do home office e tem participado de tumor boards, de atividades interdisciplinares, da vida associativa, de eventos de medicina geral como esse. Para quem é aluno de graduação, não tenham medo da inteligência artificial, ela é uma aliada e não uma ameaça, certamente na radiologia e em todas as outras áreas. Para quem quiser conhecer um pouco mais da radiologia, sendo aluno de graduação ou um médico generalista, eu convido a participar do Congresso Brasileiro de Radiologia, que vai acontecer, como eu falei, de 19 a 21 de setembro em Salvador, mas existem algumas sessões que serão abertas ao público por Zoom, por exemplo, a Arena Radiologistas do Futuro, onde se discute o futuro da radiologia. Também teremos um curso
curso Point of Care presencial gratuito para residentes e alunos de graduação. Então acessem aí no Google, fácil de achar, Congresso Brasileiro de Radiologia. Mais uma vez, muito obrigado à AMB pela oportunidade dada ao Colégio Brasileiro de Radiologia de organizar essa sessão em conjunto com a própria AMB. E passo aqui agora o microfone para o Wallace fazer o fechamento. Bem, pessoal, sem mais delongas, em nome da AMB, eu agradeço a presença de todos vocês e dou por encerrada a sessão. Agradeço a todos aqui. Muito obrigado.